deixa eu só. É porque tem tanta coisa nesse pequeno trechinho, né? Aqui ele vai se comprometer também em preservar famílias e proteger crianças, e eu incluo aí outros seres de abusos relacionados ao sexo. Por que que eu incluo outros seres? Talvez o Thich não esteja preocupado, né, nesse momento, porque também choca revelar tudo, né? Então, existem pessoas que utilizam é, outros seres, né, não só humanos, para seu desejo sexual e acabam causando também sofrimento a esses outros seres. Então, essa responsabilidade afetiva e sexual, ela é para todos os seres. Então, quando o outro ser não tem o consentimento livre e desimpedido dessa ação, isso é vedado pelo terceiro é, treinamento da mente. Por quê? A gente vai ver mais na frente que esse terceiro treinamento ele está muito relacionado à liberdade do outro e à liberdade do outro corpo. Ele vai dizer que nesse terceiro treinamento eu consigo perceber que a mente e o corpo são um só. Então, à medida que eu abuso ou extrapolo a liberdade de um outro ser apenas com o fim de é, satisfazer as minhas necessidades ou aos meus desejos, eu extrapolo a liberdade do outro, a felicidade do outro. Então, nesse terceiro, a vontade e a liberdade do outro, na mente e no corpo, devem ser respeitadas. E dessa maneira, a gente deve proteger, além disso, eu vou chamar de guarda-chuva, né, de Bodhisattva, porque tem uma alegoria, né, de que o Bodhisattva, Kanon, é aquela que abre o guarda-chuva e cada vez mais o guarda-chuva dela fica grande, né, cabendo os seres ali embaixo. Então, assim, o preceito também é de proteger. Eu posso não ter essas atitudes, mas eu tenho que ser proativo em proteger as outras pessoas, os outros seres, as crianças, as famílias, mesmo aquelas que não estão diretamente relacionadas a mim. Então, o nosso compromisso, ele se expande além da nossa própria atitude ou da nossa própria responsabilidade nesse sentido. Bom, nesse ensinamento também ele vai trazer os quatro incomensuráveis, né, relacionando a prática desse preceito com os quatro incomensuráveis. Ele vai dizer: o verdadeiro amor precisa da bondade amorosa, da compaixão, da alegria e da inclusão. Né? Então, bondade amorosa, né? Olhar para o outro e ver no outro a si mesmo de maneira boa, né? de, de, de prestar benefício a essa pessoa, a compaixão. E aí, mais uma vez, a compaixão budista, ela não é como a gente pensa a misericórdia ou a compaixão em outras religiões, né? Que essa misericórdia, essa compaixão de outras religiões é sempre hierárquica. Ou seja, eu sou melhor, mais santo, mais rico, mais, enfim, e ajudo aquele que menos pode, aquele que menos precisa. Não, a compaixão budista ela é igual. Eu ajudo porque ele sou eu, o outro sou eu. Então, essa compaixão de ver que se o outro hoje está numa situação de vulnerabilidade, eu posso estar também. E nessa condição surge a verdadeira compaixão. E a alegria. E a gente já falou disso no comentário passado, né, da semana passada, que essa alegria do incomensurável é o contentamento. Né? É estar feliz com aquilo que se apresenta nesse momento. Essa é a alegria. Por mais que a gente seja, por mais que nossa mente funcione de maneira insatisfatória, ver no momento presente, ver no que a gente tem nesse exato momento, né?
e ficar contente com isso, ficar satisfeito com isso e ver felicidade nesse momento presente é a alegria. E a quarta, né, que é a inclusão, que é incluir todos nesse seu pensamento, né? Que em alguns lugares a gente vai traduzir como equanimidade, né? Que isso seja igualitário em todas as direções. Então, igualdade de relações, igualdade de pensamento, igualdade de afabilidade, de afetividade. Então, equanimidade. É por isso que a equanimidade vai entrar aí. Então, da mesma maneira que eu não gostaria de ser abusado, de que a minha liberdade fosse respeitada, o meu corpo fosse respeitado, eu quero que equanimamente todos os seres assim o sejam. E que a minha felicidade, né, a minha maior felicidade também é a felicidade do outro. Bom, é, seguindo o capítulo, que a gente não vai entrar em detalhes agora, o Thich Nhat Hanh vai discorrer sobre a origem dessa maneira como as pessoas se relacionam sexualmente com os outros, né? Principalmente no Ocidente. Mas no Oriente também é assim. A diferença é que no Oriente, essa visão romântica, né, de amor e de sexualidade, ela não se desfez ainda dos contratos, né? Lá é muito mais contratual, a constituição de famílias, a, a maneira como as famílias se formam, a maneira como as pessoas se casam, as maneiras como as pessoas namoram, né? A gente também já foi assim, né? E, em certa forma, muitos lugares no Brasil ainda é assim. Mas, fora isso, né, a visão que a gente tem pelos filmes, pelos livros, de um amor idealizado, de uma paixão, de uma correspondência, só que ele vai dizer que a origem disso, na verdade, é uma origem que confunde amor com necessidade. E aí ele vai explicar que isso surge lá quando a gente é bebezinho, né? Quando a gente precisa da nossa mãe, porque a gente absolutamente é dependente de tudo, e aí a gente associa o amor ao suprimento de uma necessidade. Então, o amor que um filho tem, na verdade, fica diretamente relacionado à satisfação de suas necessidades básicas, né? De comer, por exemplo, né? De calor. Então, ele associa o amor de mãe à carência que ele tem de tudo, de alimento, de calor, de afeto, de aconchego. Por isso a gente vai relacionar diretamente o amor romântico a necessidades supridas. Então, quando o outro não está mais suprindo as minhas próprias necessidades, eu posso descartá-lo. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, porque é uma visão utilitarista do amor, do sexo e da afetividade. Então, quando o outro não me é mais útil, eu posso descartá-lo. Porque eu aprendi, teoricamente, né, segundo o Thich Nhat Hanh, quando eu sou criança, eu aprendo que o amor é isso, né? É uma pessoa, ela me ama se ela me dá o que eu preciso, né? Se ela satisfaz os meus desejos, as minhas necessidades. E aí ele vai dizer que o verdadeiro amor é justamente não esperar satisfação. E isso é muito budista, né? À medida que a gente é consciente de que tudo é insatisfatório, colocar para o amor apenas retribuição, apenas satisfação, é esvaziar o amor. Esvaziar não no sentido budista, né? Mas no sentido de tirar do valor o verdadeiro valor que ele tem, que é não esperar nada em troca, né? Não esperar. E é por isso que o Thich Nhat Hanh vai trazer os quatro incomensuráveis para esse ensinamento, porque a nossa prática ela vai ter mais valor quando a gente não está interessado, no sentido de que não há uma troca, né? Eu não estou fazendo isso para receber algo em troca, né? Não há um interesse egoístico nisso. E à medida que eu coloco interesses egoísticos nisso, que as relações só funcionam se eu tiver uma contrapartida,
seja ela qual for, de desejo, de afetividade, de status também, né? Muitos relacionamentos são por status, o reconhecimento da sociedade, etc. Essas relações que estão baseadas em pura satisfação de necessidades não correspondem a amor. E também essas relações, na mesma lógica, só que sexual, também são relações abusivas e que vão contra esse terceiro treinamento. Bom, tem mais um aspecto interessante, né, que ele vai dizer que eu não posso usar o corpo do outro como uma propriedade, como uma coisa que me pertence, como uma coisa que é só uma ferramenta para mim. E aí, é, indiretamente, ele também está dizendo que o meu corpo também é assim, não só o corpo do outro, mas quando o meu corpo ele é apenas uma ferramenta, veja, é interessante que a gente, por causa dessa lógica de, gente, eu estou extrapolando o tempo, eu estou terminando já, dessa lógica de que o corpo é uma ferramenta para a gente, nessa dualidade que a gente tem entre corpo e mente aqui no Ocidente, muito por causa de René Descartes, né? A gente separa, então, como se o corpo fosse uma ferramenta e a mente fosse o eu da gente. E aí ele vai dizer nesse preceito que eu estou consciente de que o corpo e a mente são um só. Então, eu não lembro ninguém ter dito assim, minha mente é uma ferramenta. Mas a gente, quando vai falar do corpo, geralmente usa isso, como se o corpo fosse uma ferramenta, um instrumento, e de certa forma descartável. É por isso que é tão fácil a gente relaxar o nosso cuidado com o corpo, né? Então, quando a gente vai priorizar as nossas coisas do dia a dia, quem disse isso foi, por incrível que pareça, foi uma instrutora da academia, né? Que ela me cobrou porque eu não estava indo para academia uns anos atrás. E eu disse, eu estou tão ocupado, né? E ela me disse isso, o nosso corpo é a última coisa que a gente fica com ele, né? Então, do jeito que o nosso corpo está, é o jeito que a gente vai levar ele para a morte, né? Ou, ao contrário, né? A morte é o jeito que a gente leva o corpo até o final. Só que o corpo é tão importante que ele faz parte de nós até o momento da nossa morte, né? Desde o nascimento até a nossa morte, mas é a primeira coisa que a gente negligencia, dizia ela. E é verdade. Quando a gente está com menos tempo, a gente dá tempo a tudo, menos ao corpo, né? Se eu estou sem tempo, eu estou sem tempo de malhar, estou sem tempo. Se eu estou sem dinheiro, estou sem dinheiro de comer bem, né? Então, esse valor que tem o corpo do outro, também tem o meu corpo. O meu corpo não é só uma ferramenta, o meu corpo também sou eu. Então, se eu digo que estou evoluindo no zazen, porque eu estou cuidando da minha mente, esse cuidado também deveria ser refletido no meu corpo, o jeito como eu trato o meu corpo, né? Com responsabilidade, com prioridade, como parte de mim e da minha mente. Então, se eu respeito o meu corpo dessa maneira, é meio que automático, deveria ser automático, respeitar o corpo da outra pessoa da mesma maneira. Bom, as outras coisas, né, desse ensinamento, principalmente nesse respeito de que o respeito que você vai ter pelo seu próprio corpo, também vai dar no preceito sobre o abuso de álcool e de intoxicantes, né? Porque tanto o álcool como intoxicantes, eles vão prejudicar a mente e o corpo.